Queridos, deixa eu iniciar esse sermão com uma poesia, que na verdade se tornou um cântico, um louvor, mas é uma poesia escrita por um pastor jovem aqui no Brasil chamado Iago Martins. E ele escreveu, e o tema dessa poesia é Deus Nasceu. A poesia diz: Deus nasceu, o eterno teve início, o impassível chorou, o rico empobreceu. Deus nasceu, o vigia dormiu, o verbo balbuciou, a chama alvoreceu, o onipotente engatinhou, a sabedoria aprendeu, o fundamento tropeçou, banharam o Redentor, criaram o Criador, num colo se aninhou, se aqueceu, sua voz que trovejou, mudou e destoou, foi jovem o meu Senhor. Deus cresceu, adolescente que era, a voz do trovão desafinou. Paciente esperou, pela cruz se preparou. Deus morreu, reviveu, o firmamento aqui pisou, a soberania obedeceu. Um útero o gestou, o Natal nos salvou. Linda essa poesia, e eu acho interessante porque o significado para nós de entender que o grande Deus se despiu da sua glória, a segunda pessoa da Trindade encarnou, tomou a forma humana e desceu à terra, nos é interessante saber que aquele que é o Senhor da sabedoria teve que aprender. Aquele que é o dono da vida precisou de alguém para o conduzir à vida. Aquele que é o pão da vida, um dia precisou de um leite materno para crescer. Que bênção, irmãos. Esse texto de Lucas é muito bonito, porque Lucas ele traz detalhes significativos do nascimento de Jesus. Em uma noite, em uma pequena aldeia, uma criança nasceu, como o nascimento de outras crianças. Mas a criança que nasceu não era como as outras crianças. Enquanto o nascimento dessa criança foi como de qualquer outra, essa criança que nasceu era diferente de qualquer outra criança que nasceu antes ou que nasceria depois. Essa criança era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, divindade em carne humana, tão esperado Messias de Israel, o Salvador do mundo. Em seu nascimento, Deus entrou na história. Deus rompeu o mundo. O reino rompeu as barreiras do mundo. O Criador do universo se tornou homem. E como João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que importante é termos essa ideia de que Cristo Jesus é o Deus que tomou a forma humana para buscar e salvar o seu povo. O texto que nós lemos nos fala que houve um recenseamento, né? um censo. Eu vou usar essa palavra, porque se eu falar muito rápido, eu acabo trocando as letras. Mas houve um censo, um IBGE da época. Hoje em dia o IBGE vai até as nossas casas, bate palma, faz as perguntas, o censo. Mas naquele tempo, os moradores do império, as cidades que faziam parte do império, tinham que ir até a sua cidade natal. Os moradores, né, tinham que ir até a sua cidade natal a fim de passarem ali uma listagem de como estava a sua vida. Esse censo do imperador César Augusto acontecia de 14 em 14 anos. E para aqueles que eram romanos, tinha fins militares, para o alistamento. Mas para outros que não eram romanos, mas eram subjugados da nação romana, o propósito do imperador era a taxação, colher impostos, como foi no caso de José, subindo até a Judéia, né, até Belém, para colocar ali, passar as suas informações a fim de ser taxado. Interessante que José e Maria partem da cidade de Nazaré, até Belém, a fim de cumprir esse decreto.
E essa viagem tinha mais ou menos 140 quilômetros. E se fosse calcular uma média de 25 quilômetros por dia, duraria entre 5 e 6 dias essa viagem. Então imagine o quão difícil foi essa viagem. Não se tem o porquê Maria não ficou em Nazaré. Não se tem essa resposta. Alguns dizem que José, alguns comentaristas dizem que José não queria deixá-la porque ela estava grávida. Outros dizem que se ela ficasse, poderia haver uma fofoca ali de que o seu marido, de que ela havia engravidado sem o seu marido, e todo esse episódio que Mateus narra também. Mas aí não se sabe o porquê, mas Maria foi com José nessa longa viagem. E chegando na cidade, eles não encontraram um lugar. Quando nós lemos hospedaria, nós já na nossa mente temos a ideia de um hotel, mas não era assim nessa época. As hospedarias eram casas, na verdade, que as pessoas cediam para os viajantes. Então, quem vinha tinha ali um quarto, um lugar cedido. E por conta desse censo, né, do imperador, a cidade estava cheia. Não tinha lugar para eles ficarem. Os comentaristas informam, as casas tinham um anexo. Alguns dizem que era uma espécie de porão, onde ficavam os animais no tempo do inverno. Outros dizem que era um anexo, e alguns comentaristas dizem até que possivelmente eles poderiam ter ficado em uma caverna, uma gruta, que servia também para guardar os animais. Não se sabe ao certo onde foi, mas foi um local mais ou menos como esse. Um local onde os animais ficavam juntos, porque não tinham lugar na casa. E lá eles ficam, e o texto que nós lemos nos mostra que chegou os dias de Maria dar à luz. A ideia de que Maria chega já ganhando a criança vem na nossa mente, mas o texto não diz isso. Possivelmente ele estaria já há algum tempo ali, ela já estava quase no fim da sua gestação, e aconteceu que estando ali nesse local, ela deu à luz. Interessante também, meus irmãos, que Belém significa casa do pão, o lugar ideal para o pão da vida nascer. O Senhor Jesus diz, né, lá em João 6,35, que Ele é o pão da vida. Então, toda essa história nos mostra o nascimento de Jesus, o desenrolar dessa história. Jesus se manifestou, Deus se manifestou, encarnou, essa doutrina importantíssima para nós. Essas semanas, vendo um pouco as pessoas comentando sobre o Natal, como a gente vê pessoas dentro dos círculos evangélicos que dizem que não se pode comemorar o Natal. O nascimento de Jesus, é claro que hoje em dia o Natal se tornou também uma festa comercial, uma festa onde muitos ganham dinheiro e querem, né, essa festa comercial. Mas, irmãos, o Natal é a única festa do ano, juntamente com a Páscoa, claro, que nós temos a oportunidade de dizer que Deus veio à Terra, que o Senhor do universo se encarnou na figura humana, tomou a forma humana e entrou no nosso mundo. Deus manifestou a sua glória na terra, no nascimento do seu Filho, trazendo-nos esperança. Essa noite foi uma noite de esperança. E eu queria trazer algumas razões porque o nascimento de Jesus nos trouxe esperança. Em primeiro lugar, irmãos, o nascimento de Jesus nos trouxe esperança porque evidenciou a providência de Deus. Dos versículos 1 ao versículo 4, mostra que houve esse decreto do governador, de César Augusto, a fim de fazer um censo do seu império, a fim de saber as coisas que estavam acontecendo no seu império. E José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para Judeia, a cidade de Davi, a fim de cumprir esse decreto. Lucas é o único evangelista que menciona esse censo. O seu propósito é mostrar Deus como Senhor
da história e as ações do imperador de Roma apenas para servirem o propósito e os planos de Deus. Deus, em sua providência, soberania, moveu o coração do homem mais poderoso do mundo para que a profecia, a sua profecia, fosse cumprida. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2 diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Deus usou o seu plano, a sua soberania, a sua providência para mover o coração do homem mais poderoso do mundo, para que a profecia dele, o seu filho, nascesse em Belém. Interessante que Charles Swindoll tem um livro, tem uma série de livros que ele fala de personagens bíblicos. Ele tem um livro sobre Jesus Cristo, e eu trouxe aqui um destaque que ele faz no seu livro. Ele diz que César Augusto achava que esse exercício de poder lhe daria maior controle sobre o mundo, mas no final das contas, tudo o que ele fez foi apenas realizar uma tarefa de Deus. Deus move as coisas, o coração dos homens, dos reis mais poderosos da terra, para que a sua palavra, para que a sua profecia, para que a promessa fosse cumprida. Provérbios 21, versículo 1 diz: "Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina para onde quer." Deus, na sua providência, moveu o coração de César Augusto, o homem mais poderoso, aquele que estava até conversando com um pastor, que se tornou o primeiro grande imperador de Roma. No passado, ele que era neto, sobrinho de Júlio César, quando Júlio César é morto por Brutus, tem até aquela famosa frase: "Até tu, Brutus." Quando ele é morto, César Augusto, que se chamava Otávio, Gaio Otávio, descobre que ele era um herdeiro de Júlio César. Então ele ascende ao poder, mas ele faz um triunvirato, que era o mesmo que Júlio César tinha, com outros 3 generais, porque Júlio César era um general. Então, Otávio, César Augusto, faz também um triunvirato, juntamente com Marco Antônio e um outro chamado Lépido. E nesse triunvirato eles governam Roma, mas Marco Antônio, que era casado com a irmã de César Augusto, se apaixona por Cleópatra e larga a irmã, que chamava Otávia, de César Augusto. O que acontece? Há uma batalha travada há muito tempo e, no fim das contas, Marco Antônio, juntamente com Cleópatra, se suicidaram. E aí houve outra guerra com outro rapaz lá, com outro general, e no fim das contas ele ficou sozinho. O grande imperador. E aí deram o nome dele de César Augusto. Esse foi o imperador que mais trouxe prosperidade para Roma, mais trouxe benefícios para Roma. Ele instalou a Pax Romana, uma espécie de paz, de um controle absoluto em todas as províncias que ele dominava. Mas não só isso, olha que interessante como Deus usa a sua providência. Ele também foi responsável de construir várias estradas. O Império Romano desbravou vários lugares, estradas. E o que aconteceu com essas estradas? Essas estradas serviram para que o cristianismo, o evangelho, fosse divulgado com maior propensão, com maior abrangência e maior rapidez também. Então, irmãos, nós vemos que o nascimento de Jesus nos traz esperança, porque evidenciou que Deus está no trono absoluto. Deus governa todas as coisas. Deus governa todas as coisas na sua providência.
E a providência de Deus é como Ele dirige, sustenta, dispõe e governa todas as criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, conforme a sua vontade. Deus, no coração de César Augusto, ele achava que estava no controle. Eu vou ver como que está o meu reino. Eu vou ver, agora que eu ascendi ao trono, eu preciso saber como que estão as coisas. Eu preciso taxar mais. Eu preciso recrutar mais militares. Mas ele só estava cumprindo uma tarefa na agenda de Deus. Na agenda de Deus já havia o decreto que o seu filho, a segunda pessoa da Trindade, se encarnaria em uma criança na cidade de Belém. Que maravilhoso, meus irmãos, é crer nessa verdade, é saber que Deus governa todas as coisas, que Deus tem um controle de todas as coisas nas suas mãos, que tudo o que acontece não está relacionado à sorte, ou ao azar, ou à coincidência, mas está relacionado à providência e aos decretos de Deus. Você crê nessa verdade? Você confia nessa verdade que Deus tem o controle nas mãos de todas as coisas, independente da situação? Você que crer que Deus, Ele dirige e governa as coisas, a nossa vida conforme a sua vontade? Porque muitas vezes as coisas acontecem e a gente tem a ideia de que Deus não está no controle. Na época da pandemia, eu me lembro que um pastor bem famoso nas redes sociais, ainda mais para os jovens, disse que Deus não estava no controle do Covid. Que Deus estava fora, que Ele se ausentou. É um pastor da hipergraça. Não, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa todas as coisas. Descanse o seu coração na vontade de Deus e saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus governa todas as coisas, por mais que de repente você diga, mas irmão Daniel, as coisas não são favoráveis, não estão, os problemas muitas vezes têm se agigantado na minha frente. Creia, meu irmão, e confie nesta noite que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, e no momento certo, na hora certa, Ele agirá. Às vezes a gente passa por situações e pensa, até quando? Como que eu vou sair daqui? Deus está no controle. Você não está jogado ao acaso. Você não está jogado no vento. Você não está, como diz aí, né? Um poeta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Quem nos leva é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que tem o controle da nossa vida em suas mãos. O nascimento de Jesus, o Natal, nos traz esperança, porque nós vemos a providência de Deus, a evidência que Deus governa todas as coisas. Mas em segundo lugar, irmãos, o nascimento de Jesus também nos trouxe esperança, porque Ele incluiu os rejeitados. Olha o versículo 8 ao versículo 10. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus nos traz esperança, ou nos trouxe esperança, porque inclui os rejeitados. Ao visitar os pastores, o anjo do Senhor revelou a graça de Deus para com a humanidade. Pastores, como foi dito na semana passada, o pastor deu uma palavra depois do recital, e hoje pela manhã também, eram pessoas marginalizadas pela sociedade, eram excluídos, porque
eram considerados cerimonialmente impuros. Passavam muitos meses longe do templo e não tinham como se purificar. Interessante, né? Que os pastores que eram considerados impuros eram os mesmos que cuidavam dos animais para o sacrifício no templo. Olha só. O mesmo animal que era apresentado no templo em prol do povo, em prol do perdão de pecados do povo, era o animal que os pastores que cuidavam, mas os pastores eram considerados impuros. Não tinham acesso ao templo, não poderiam se purificar. Mas agora, olha que interessante, esses pastores recebem a visita do anjo de Deus, onde eles estavam, e lá o anjo de Deus traz a mensagem, o evangelho, a boa nova a eles, dizendo que Jesus nasceria, o Salvador nasceria, a glória do Senhor brilhou, e eles ficaram tomados de grande temor. Eu gosto, fazendo um parênteses nesse texto, que às vezes a gente vê em alguns contextos dizendo, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver, e acho, irmãos, a glória de Deus é algo que traz temor. Todos aqueles que tiveram contato com a glória de Deus caíram com o rosto no chão. E o anjo ou a manifestação, a teofania de Deus teve que dizer, não temas, não temas. Esses homens também receberam essa visita celestial. A glória de Deus encheu o lugar onde eles estavam. Eles caíram de temor. E o anjo disse, não temas, não temais. Trago a vocês notícias boas. Agora esses homens deixam o trabalho de pastorear as ovelhas e correm a fim de presenciar o Cordeiro de Deus. Um comentarista chamado Arford Lucock chama esse episódio de a primeira correria do Natal. Olha só o versículo de número 16. Foram apressadamente e acharam Maria, a criança, deitada na manjedoura. A primeira correria do Natal está aqui, ó. Correram para ver o Salvador do mundo. O Natal nos traz esperança. O nascimento de Jesus nos traz esperança, nos trouxe esperança, porque ele inclui os rejeitados. Simeão, no seu cântico, demonstra essa extensão da salvação de Jesus. Nos versículos 31 e 32 ele diz, do 30 ao 32 ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo e de todo Israel. A extensão da salvação não é só para alguns, mas é para todos. O próprio Senhor Jesus veio para os rejeitados. Folheie comigo a sua Bíblia até o capítulo 5, olha no versículo 29, que o Senhor Jesus diz. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os rejeitados. Jesus é o Deus que olha para os rejeitados e os inclui no plano da salvação. Ele incluiu os publicanos, ele incluiu os leprosos, ele incluiu os deficientes, ele incluiu as mulheres, ele incluiu ricos e pobres, ele incluiu escravos e senhores, ele incluiu eu e incluiu você. Nós, que outrora éramos pecadores, fomos incluídos no plano de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3 que agora já não há mais judeu, grego, escravo, liberto, homem, mulher, porque todos nós
somos um em Cristo Jesus. O profeta Isaías diz que Jesus é a luz para as nações. Ele nos incluiu no seu projeto. Deus nos incluiu no projeto de salvação. Como é bom, irmãos, sabermos que temos um Deus que, apesar de nós e de nossos pecados, nos aceita e nos ama. A nossa salvação não é por méritos ou qualquer outra coisa que nós possamos fazer, mas unicamente pela graça e a misericórdia de Deus. Cuidado, meu irmão, para que você não esteja construindo muros, onde na verdade deveria ser construído pontes. Cuidado para não estar criando cercas e se isolando em um reduto exclusivo, onde só participa quem te agrada ou quem te traz algum benefício. O Senhor Jesus, no seu nascimento, na sua encarnação, mostrou que Ele veio para aqueles que eram rejeitados. Essa é a nossa tarefa também como filhos de Deus, como servos de Cristo, como cristãos, abraçar aqueles que são rejeitados, trazer para perto aqueles que são excluídos. Somos parte do corpo de Cristo, unidos em um só corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Por que é importante dizer isso, irmãos? Nós temos visto no nosso cenário brasileiro uma briga. Tem um irmão que tem feito um desserviço para o Evangelho no Brasil, causando dissensões, brigas. Que eu sou disso, eu sou daquilo, mas nós vamos para o mesmo céu, nós servimos o mesmo Senhor. Nós devemos olhar para essa história onde Deus traz para perto de si aqueles que eram marginalizados e olharmos para nós e pensarmos: estou também eu fazendo este papel que Cristo fez no seu nascimento e também no seu ministério, trazendo para perto, ou estou afastando, excluindo, tirando de perto? No seu nascimento, Jesus mostrou que devemos também incluir os rejeitados. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Primeiro, nós vemos por que o Natal ou o nascimento de Jesus Cristo nos trouxe esperança. Porque nós vemos que o nascimento evidenciou a providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, meus irmãos, acontece sem a direção e o propósito de Deus. Nada. Deus está no controle. Creia nisso. Descanse o seu coração nessa palavra e nessa providência de Deus, que Ele está te sustentando, te direcionando, te dirigindo. Nós vemos também, em segundo lugar, que o Natal ou o nascimento de Cristo trouxe a inclusão daqueles que eram marginalizados e rejeitados pela sociedade da época. Os pastores foram aqueles que receberam a palavra do anjo do Senhor, que o Salvador do mundo viria. Eles foram incluídos nessa promessa, nessa bendita esperança da salvação. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós vemos também que o nascimento de Jesus Cristo nos trouxe esperança, porque cumpriu a promessa da salvação. Olha os versículos 11 e 14. O anjo diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 14. A milícia, versículo 13 e 14 eu vou ler. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
O nascimento de Jesus nos trouxe esperança, porque cumpriu a promessa da salvação. A grande promessa feita por Deus lá no jardim do Éden, para Eva, depois daquele episódio, depois da queda, o Senhor olha para Eva e diz que dela, Gênesis 3,15, nasceria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Considerado por muitos como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o teólogo Luiz Berkoff diz que esse versículo pode ser considerado ou chamado como a promessa materna, pelo qual Deus mostra e mostrará na história toda a sua obra redentora. Então Deus, depois dessa promessa, mostrando que um dia a cabeça da serpente seria esmagada, todo o desenrolar da história, ou como a gente chama na teologia, o drama da redenção, é firmado nessa promessa gloriosa, de que um dia um homem, descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, aponta para essa promessa gloriosa, aponta para a ideia e a promessa de Deus, que Deus traria salvação ao seu povo. Moisés, representando a lei, disse que Deus levantaria um profeta no meio do povo que teria em sua boca a palavra. Deuteronômio 18. Isaías, representando os profetas, disse que a glória do Senhor se manifestaria e toda a carne veria, pois o Senhor prometeu. Isaías 40. Ainda Isaías diz lá no capítulo 7, versículo 14, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Os salmos cantavam a respeito do Messias vindouro. Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todo o Antigo Testamento era uma mostra, mostrava, apontava para essa promessa gloriosa do nascimento do Filho de Deus, nessa noite em Belém. O nascimento de Jesus nos traz esperança, porque Deus cumpriu a promessa da salvação. O povo que andava em trevas, Isaías diz, viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É interessante quando a gente pega esse texto e vai lá para o profeta, vai para o apóstolo João, no seu evangelho, nós vemos como que João, que também tem uma outra escrita da vida de Cristo, como ele traz essa promessa, essa palavra de Isaías, como ele traz no seu capítulo 1 algo belíssimo. Ele diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele pega a promessa de Isaías e linka o nascimento de Jesus e diz: aonde havia trevas, houve grande luz, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai. Que interessante, que bonito, que belo, irmãos, é termos isso no nosso coração, que o Natal é Cristo nascendo para nos comprar. Enquanto muitos estão correndo atrás das compras de Natal, na verdade o Natal é Cristo nascendo para nos comprar. No seu nascimento, Cristo nos trouxe redenção. Trouxe aqui uma frase de um filósofo chamado Epiteto. Não sei se é assim que pronuncia, o meu pastor vai me ajudar nessa parte, mas a frase eu gostei. O imperador pode
fazer cessar a guerra, dando a paz à terra e aos mares. Mas não é capaz de cessar a paixão e a aflição e a inveja do coração, pelo qual o homem anseia mais do que qualquer paz exterior. Ou seja, o homem busca a paz interior mais do que qualquer paz exterior. Mas nós vemos que no nascimento de Jesus, Cristo nasceu para estabelecer a paz entre o homem e Deus. Os anjos cantaram isso. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Natal é Deus nascendo para nos comprar, mas também para nos reconciliar consigo mesmo. O nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Através do nascimento de Cristo, o Deus homem, temos agora esperança na reconciliação com Deus. Como diz Hebreus 4, podemos agora entrar sem constrangimento na sala do trono da graça de Deus, a fim de sermos por Ele recebidos. Que bênção, meus irmãos. Que bênção é sabermos que Deus nasceu para nos tornar reconciliáveis com Ele. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Tomou a figura humana, se humilhou. Esse é o que a gente chama na teologia da humilhação de Cristo. É Ele tomar a figura humana, se rebaixar para nos salvar, para te salvar, para te reconciliar com Deus. Quero concluir. Alguém sabiamente disse certa vez: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Na fraqueza da carne humana, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, veio à terra. E como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, que Cristo Jesus, subsistindo na forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi obediente até a morte. Mas Deus o exaltou, e lhe deu um nome, o nome de Jesus, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Natal, meus irmãos. É Cristo nascendo para nos salvar, nos dar esperança, nos trazer esperança. Nós temos tido essa esperança no nosso coração. Você compreende essa obra gloriosa de Cristo, de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, de se encarnar por amor a mim e a você? Natal, meus irmãos, é a família aumentando. Nós vemos que a família de José e Maria ganharam um filho, Jesus, o nascimento dele. Mas também é nós, é eu e você, aumentando nessa família. Pois no Natal nós fomos inseridos na família de Deus. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Amém?